2 Reis, capítulo 3, a partir do versículo 1, e os irmãos respondem o segundo. Jorão, filho de Acabe, tornou-se rei de Israel em Samaria, no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. No entanto, persistiu nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, levara Israel a combate e deles não se afastou. Mas depois que Acabe morreu, o rei de Moabe rebelou-se contra o rei de Israel. Também enviou esta mensagem a Josafá, rei de Judá. O rei de Moabe rebelou-se contra mim. Irás acompanhar-me na luta contra Moabe? Ele respondeu, sim, eu irei. Serei teu aliado, os meus soldados serão teus, os meus cavalos os teus, serão um só exército. Então o rei de Israel partiu com os reis de Judá e de Edom. Depois de uma marcha de 7 dias, já havia acabado a água para os homens e para os animais. Mas Josafá perguntou, será que não há aqui profeta do Senhor para que possamos consultar o Senhor por meio dele? Um conselheiro do rei de Israel respondeu, Eliseu, filho de Safate, está aqui. Ele era auxiliar de Elias. Eliseu disse ao rei de Israel, nada tenho que ver com você. Vá consultar os profetas de seu pai e de sua mãe. Mas o rei de Israel insistiu, não, pois o Senhor que nos ajuntou 3 reis para entregarmos nas mãos de Moabe. Mas agora, tragam-me um arpista. E enquanto o arpista estava tocando, o poder do Senhor veio sobre Eliseu. Pois assim diz o Senhor, vocês não verão vento nem chuva, contudo este vale ficará cheio de água, e vocês, seus rebanhos e seus animais beberão. Vocês destruirão todas as cidades fortificadas e todas as suas cidades importantes. Derrubarão toda árvore frutífera, taparão todas as fontes e encherão de pedra todas as terras de cultivo. Quando os moabitas ficaram sabendo que os reis tinham vindo para atacá-los, todos os que eram capazes de empunhar armas, os mais jovens aos mais velhos, foram convocados e posicionaram na fronteira. Então gritaram, é sangue! Os reis lutaram entre si e se mataram. Agora, ao saque, Moabe! Destruíram as cidades e quando passavam por um campo cultivável, cada homem atirava pedra até que ficasse coberto.
Taparam todas as fontes e derrubaram toda a árvore frutífera. Só que Arefete ficou com pedras no lugar, mas homens armados de atiradeira a cercaram e também a atacaram. Então pegou o seu próprio filho, o mais velho, que devia sucedê-lo como rei, e o sacrificou sobre o muro da cidade. Isso trouxe grande ira contra Israel, de modo que eles se retiraram e voltaram para a sua própria terra. Que o Senhor nos abençoe. Pode sentar. Amém. Pode sentar, irmãos. Quero agradecer, pastor Guilherme, porque nós estamos falando desde quinta-feira, ontem o dia inteiro. Estou tentando poupar a voz para poder pregar os 3 cultos hoje, mas que os irmãos estejam orando por nós. Eu quero agradecer a presença de todos que nos visitam, que estão na internet. Vejo aqui também a presença da irmã Lília e do irmão Reinaldo, que são diáconos lá na Primeira Igreja Batista de Orlando. Pedir que fiquem de pé. Bom tê-los aqui, que Deus os abençoe ricamente. Muito obrigado pela visita de vocês. Podem sentar. Tem coisas na vida, gente, que são esperadas e outras não. Como é que nós lidamos com aquilo que nós não esperamos que vai acontecer? O texto que nós acabamos de ler é de uma situação que surge inesperadamente. Para você entender, vamos à situação geopolítica. Reinado agora de Salomão. Quem foi o primeiro rei de Israel? Vamos lá, igreja. Quem frequentou a escola bíblica? Vamos lá. Saul. Quem foi o segundo? Davi. O terceiro? Salomão, filho de Davi. Nesse momento, mais ou menos 930 anos antes de Cristo, o reino de Israel é dividido em 2. As 12 tribos de Israel ficam divididas da seguinte maneira: o reino do sul, chamado Reino de Judá, cuja capital era Jerusalém, tem um rei chamado Josafá. O reino do norte fica com 10 tribos, o do sul ficará com 2 tribos apenas. O reino do norte, chamado Reino de Israel, cuja capital era Samaria. E o seu rei foi um homem chamado Jorão. Esse homem é interessante. Jorão é filho de um casal que muita gente não gosta: Acabe e Jezabel. Jorão, filho de Acabe e Jezabel, se torna rei com 12 anos. E naquela época, então, a situação geopolítica, depois do reinado de Salomão, divide Israel em 2 grupos: Reino do Norte com 10 tribos e Reino do Sul com 2 tribos. Havia um grupo que não eram israelitas, chamado Moabitas, e falamos deles recentemente. Eles, para não serem expulsos da terra prometida, pagavam impostos a Israel. Os impostos eram altos, cerca de 100 mil cordeiros, lã de 100 mil carneiros. Mas um dia essa tribo moabita se rebela e não quer mais pagar os impostos, para permanecer no território e não serem expulsos por Israel.
Israel havia sido vítima desse povo muitas vezes. Esse povo tentou interromper, atrapalhar a dominação de Canaã muitas vezes. O que começa a acontecer? Uma coisa absolutamente esperada naquela época: guerra. Nesse momento, esses moabitas querem guerrear contra o povo de Israel. Você vai dizer, mas pastor, uma guerra é algo esperado? Nesse contexto, sim. Toda hora, no tempo da dominação e nesse período da história, as guerras eram normais. Mas atenção, gente. Há sempre uma guerra nova. Isso traz um ensinamento muito forte para todos nós. Na nossa vida, sempre aparecem guerras, conflitos, crises, situações difíceis. Eu quero observar duas coisas sobre as guerras da nossa vida, aplicando o texto que acabamos de ler. Você precisa orar para saber em qual guerra você vai guerrear. Olha para o pastor e guarda no seu coração. Nem todas as guerras que se aparecem ou que se apresentam para nós, temos que guerreá-las. Pense bem se a guerra que você está se metendo é para você guerrear. Talvez você tenha que abrir mão, não entrar nessa batalha, não entrar nessa disputa, não entrar nesse problema. Às vezes nós entramos em guerras que nós não temos que entrar. Nós entramos em conflitos que não temos que entrar. Participamos de batalhas que não temos que participar. Mais uma guerra surgira no meio do povo de Deus. Questione se a batalha que está se apresentando a você agora, você tem que guerreá-la. Outra observação sobre as batalhas da vida. Há batalhas que nós não vencemos sozinhos. Há batalhas que nós precisamos de unidade, e eu não estou falando agora da unidade com Deus, isso é óbvio. Eu estou falando de batalhas em que precisamos do povo de Deus, das orações, das intercessões, da intervenção. De repente você está vivendo uma batalha sozinho, você está sozinha, e Deus está dizendo a você: traga para esta batalha pessoas de oração, homens de Deus, mulheres de Deus, que vão te abençoar em nome de Jesus. Portanto, está diante de Israel os moabitas que vão guerrear. A guerra está preparada. Israel vai entrar na batalha e eles começam a marchar. Nesse momento, o reino do norte se une ao reino do sul. O reino do sul se une ao reino do norte. Jorão e Josafá, juntos. E ainda vão pedir o auxílio de um outro rei. Israel agora fortificado, fortalecido, começa a marchar contra os moabitas, até que alguma coisa inesperada acontece. A guerra era esperada, era normal, mas o que não era esperado? Que faltasse água para o exército. Como que um exército sai para lutar com um cálculo errado da provisão de água e comida, irmãos? Como que eu posso manter pessoas no front de batalha
naquele sol causticante do deserto, sem água. Nenhum exército sobreviveria. Por essa ninguém esperava. O rei Jorão, filho de Acabe e Jezabel, vai fazer uma indagação e perguntar assim: Deus quer nos matar? Tem problemas que aparecem na vida da gente que a gente não entende. E a gente se volta contra Deus. O que o senhor quer com isso? Senhor, não estou aguentando, o senhor quer me matar? O senhor não está vendo que não está dando certo? O senhor não está vendo que eu não estou suportando? O senhor não está vendo que a crise é grande? Jorão vai dizer a Deus: quer nos matar? Não. Deus não quer matar Israel. Deus quer, anote, participar da guerra. Tem horas que você não está entendendo, água está faltando provisão, está faltando o essencial, tem coisas que não estão dando certo, você não está compreendendo. Eu quero declarar nesta manhã que você leve para casa esta certeza que Deus tem todo o interesse e quer participar das suas guerras. Quando o inesperado chega, Deus se coloca, e agora o povo vai buscar ao Senhor. Quando o inesperado, a crise, aquilo que você não sabia que ia acontecer, acontece, nós precisamos correr à presença de Deus. Josafá, o rei das tribos do sul, diz assim: será que há um profeta aqui para que nós possamos consultá-lo? Os profetas eram representantes da voz de Deus. Os profetas intercediam na presença de Deus. Quando Josafá pergunta isso, um conselheiro do reino do norte, um conselheiro de Jorão, diz assim: tem um profeta chamado Eliseu. Olha, já são quase 3 mensagens consecutivas que eu falo de Eliseu. Este homem foi muito, muito, muito importante na história profética de Israel. Esse Eliseu, diz o conselheiro, ficara no lugar de Elias. E a palavra do Senhor está com ele, aleluia. A palavra do Senhor está com ele. Gente, como é bom nós sabermos que há profetas de Deus, homens de Deus, assumindo os púlpitos das igrejas, falando ao nosso coração, trazendo genuína palavra do Senhor. Não é verdade? Você pode dar um aleluias ao nome do Senhor? Juntaram então os 3 reis, Jorão, Josafá, e vão até a presença do profeta Eliseu. Quando Eliseu vê Jorão, filho de Acabe e Jezabel, quando Eliseu vê o rei das tribos do norte, ele fica indignado. Ele sabia o que os pais de Jorão haviam feito, e ele fica com raiva e diz assim: por que você não vai consultar os deuses de teus pais? A tua família prejudicou Israel, você prejudicou Israel, a tua descendência trouxe maldição sobre o povo, a casa de Jorão, Jezabel e Acabe desonrou a Deus, a tua casa matou profetas, a tua casa construiu altares. Eliseu fica indignado quando vê Jorão pedir ajuda, mas ele faz uma declaração interessante.
por causa de Josafá, rei das tribos do sul. Em respeito a Josafá, eu vou dar atenção ao pedido de vocês. Que coisa interessante. Irmãos, a diferença de um homem de Deus, de um homem honrado, de um homem de boa história, para um homem desonrado, de uma história tão triste. A Bíblia diz que Jorão não foi tão mal quanto seus pais, mas a Bíblia diz que Jorão foi um rei ruim. É muito impactante a gente perceber quando uma família com Deus impacta outras gerações. Agora o profeta Eliseu vai fazer alguma coisa por Israel por causa de Josafá, e não por causa de Jorão. Se Jorão tivesse ido pedir a intervenção profética sozinho, não seria ouvido. Mas porque o homem Josafá, homem de Deus, estava ali, Eliseu atendeu. E diz assim, aí vem o mistério, músicos da igreja. Chamem um arpista. Isso aqui dá uma outra pregação, porque a utilização da música na ministração, como a música é importante, como nós devemos de orar por aqueles que nos conduzem à adoração, em louvor. A música faz parte de toda a liturgia de culto. Ela tem um papel fundamental na adoração. E enquanto o arpista tocava, Deus revela através do seu servo Eliseu a sua palavra. Irmãos, quando nós estamos com uma situação inesperada, olhe para mim, vai adorar. Vai adorar. Cai de joelho, cai com a boca no pó, abre a Bíblia, coloque louvores, desliga o rádio, a televisão e o Facebook. Desliga tudo. Desliga tudo. Foi isso que eles fizeram. Quando o inesperado chega na nossa casa, quando o inesperado aparece, vai para o homem de Deus, vai para o culto, adore ao Senhor, mesmo sem vontade. Pode ser que alguém veio aqui hoje sem vontade, não tem problema. Você veio sem vontade, mas vai sair abençoado. Amém? Você veio sem vontade, você que está em casa, na internet, em qualquer lugar desse mundo, você está sem vontade aí, mas vai sair abençoado. Ouça a palavra do Senhor, a Ele toda honra, glória e louvor. A palavra veio para o profeta Eliseu, diz assim, cavem cisternas. No inesperado, na crise, no problema, cavem cisternas. Versículo 16 do texto que o pastor Guilherme leu. E o Senhor vai mandar água para o exército, para vocês poderem batalhar. Mas ele diz uma coisa interessante. Olhem para mim. Vocês não verão sinais. Não verão nem vento nem chuva. Todo sinal de que a chuva estava chegando ao deserto não aconteceria. Por que Deus está dizendo isso? Ele está mostrando e quer mostrar que numa situação de crise aguda, inesperada, quem resolve é Ele. Eu vou resolver. Você que veio aqui hoje de manhã. Ele está dizendo para você, eu vou resolver. Eu vou fazer. Não adianta ficar medindo o tempo, porque a chuva e o vento era uma mensuração do tempo. Se vier a chuva e o vento, você sabe, vai vir água. Mas quando não vem, nem chuva nem vento,
Você não sabe. Anota no seu coração. Deus age quando Ele quer, na hora que Ele quer, da maneira que Ele quer. Não é errado você colocar para Deus o seu tempo. Senhor, abrevia o meu sofrimento, abrevia a minha luta, me dá resposta, fala comigo amanhã. Isso não é errado, mas nós temos que saber que o nosso tempo está submetido e debaixo da soberania de Deus. Ele não vai agir porque você está dizendo que tem que ser naquela hora. Ele vai agir no tempo dele, na hora dele, na soberania dele. Aleluia. Vocês não vão ver nem a chuva nem o vento, sou eu que vou agir. E enquanto eles estavam adorando, veio água torrencial para saciar a sede e para vencer o inimigo. Vocês sabem qual foi a hora que a bênção chegou? A bênção da água chegou na hora da adoração. Na hora em que o povo clamava, na hora em que o arpista tocava, na hora que se prostravam diante de Deus. A Bíblia diz que a água foi descendo sobre o vale, de maneira invisível, sobrenatural. E Deus encheu o vale. Quando os moabitas olharam, Deus confunde a visão. Eles têm uma percepção equivocada, e a água parecia sangue. Os moabitas disseram, vamos atacar. E quando foram atacar, os 3 reis os derrotaram. O inimigo foi derrotado em nome de Jesus. Qual é o meu trabalho, muitas vezes, numa guerra espiritual? Cavar cisternas. Irmão, minha irmã, guarde isso no seu coração. Você só tem que preparar, você só tem que cavar as cisternas, só tem que estar em oração, só tem que estar diante de Deus com sinceridade de coração, só tem que se colocar diante dele de joelhos, só tem que fazer o seu jejum, só tem que abrir a sua Bíblia, o resto ele fará. Cavem cisternas, mesmo não vendo nem chuva, nem vento, porque tem horas que nós não temos sinais. Uma vez, discípulos pediram sinais a Jesus, me dá um sinal, Senhor, e ele disse, não terão. Olhem para o sinal do profeta Jonas, ô geração incrédula, que vive pedindo sinais. Os sinais são evidências da nossa fragilidade de fé. Tem horas, irmãos e irmãs, que não virá nem um sinal, nem a chuva, nem o vento, mas saiba, mesmo não vindo sinal, Deus está trabalhando. Cave cisternas. Cave cisternas. Abre os buracos. Deus vai manifestar a sua glória. Deus vai trazer a água para a tua sede. Deus vai trazer vitória sobre os moabitas contra a tua vida. Deus vai trazer a vitória contra os teus inimigos. A água vai descer na adoração. Adore, louve, ore, busque a palavra, entregue a sua vida, jejue, cave cisternas e o mais o Senhor fará. Face a face diante de Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, que o diabo faz tudo para tirar você da adoração, da igreja, da célula. Por isso que o diabo faz tudo para você deixar para amanhã a leitura bíblica, deixar para amanhã o joelho, deixar para depois porque está cansado, porque ele sabe, na hora que você vai para a adoração na presença de Deus, a batalha já está vencida pelo nome de Jesus.
cavem cisternas, e eu mandarei a chuva no meu tempo, porque eu sou o Senhor, e vocês vencerão o inimigo, eu lhes darei a vitória. Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé. Feche seus olhos e ore. Primeira pergunta: qual a batalha que você tem que entrar? Pode ser que você esteja entrando numa batalha onde não deveria. Saia dela. Essa luta não tem que ser batalhada. Mas pode ser que você esteja passando uma luta inesperada. Uma crise que sobreveio. Em nome de Jesus agora, meu irmão. Em adoração na casa de oração. Você que está em casa, cultuando conosco, o Espírito Santo está aí na sua casa. Louvado seja Deus. O mesmo Espírito que fala aqui está falando aí. Agora em adoração, com as cordas e os arpistas. Deixa Deus agir. Deus está dizendo para você: só cave cisternas, mais nada. Somente cave cisternas. Eu vou mandar água. A água que está faltando, a água sobre a qual você vai ser abençoado. A tua sede vai cessar. Teus rios vão fluir. A graça do Senhor vai chegar. Ore a Deus. E Deus está dizendo: você nessa manhã agora, nesse momento, a única coisa, meu filho, minha filha, que você tem que fazer é cavar as cisternas. Cave. Coloque-se diante dele, porque ele vai agir no inesperado que você está passando. Cavem cisternas.